Obrigado, Jaime. Bom dia a todas, todos. Bom, sempre agradeço a gentileza de Jaime quando me traz para esses eventos, embora eu fique muito envergonhado com os elogios que ele faz, que são certamente merecidos, mas como ele é muito generoso, todas as pessoas sabem que ele é generoso, então todo mundo dá um desconto a partir disso, né? Eu vou falar trouxe muito breve, eu fico muito honrado de estar nessa mesa, já conhecia a jovem guarda da política pelo Facebook, né? Inclusive comemorei lá a aprovação dele, né, na universidade, não conhecia, fiquei surpreso nessa universidade, olha, eu irá falar, bom, Paulo Fábio, conheço já há bastante tempo, naturalmente, ele sim é a figura central da ciência política no Brasil, sobretudo, faz análises de conjunturas maravilhosas aqui em Salvador, todo mundo já deve ter acompanhado, Paulo Fábio, fico muito honrado de estar aqui, acho que é a primeira vez, coincidência, né, estamos na mesma mesa, embora estejamos na universidade convivendo já eu estou há 25 anos, certamente Paulo Fábio também já estava lá, 23, então já convivemos por 2 décadas, eu lá embaixo, na comunicação, ele lá em cima no São Lázaro, mas nunca estivemos juntos, coincidentemente, numa mesa, nem numa bancada de nada, com Jaime já estive, né? Estive com ele, mas com Paulo Fábio é a primeira vez, inauguração, tá? Eu trouxe alguns comentários rapidinhos para falar sobre a segunda parte, peguei o mesmo título, que é o título da parte dessa sessão, Reforma Eleitoral teve relevância para a sociedade. Vou, inclusive, cada hora, vou tentar falar o minimamente possível aqui, só para ter alguma ideia. Mas eu fiquei pensando, assim, que me foi passado o tema, sobre isso, eu achei um tema muito bonito, Reforma Eleitoral teve relevância para a sociedade, porque, naturalmente, isso é uma casa de princípios, né? Isso é uma casa, muito honrado de estar aqui, mas é uma casa de princípios, trabalhamos com princípios, trabalhamos com normativas e tal. E achei muito interessante que o princípio pensado para a reforma eleitoral tenha sido a sua relevância para a sociedade, tenha sido isso o tema para nós, né? Próximo. Então eu vou começar com 2 questões fundamentais para provocar. Então, primeiro eu quero dizer uma restrição, quer dizer, eu me atenho à análise sobre a nova reforma, a reforma eleitoral de 2015, a mini reforma eleitoral, ou a reforma de Cunha, como vocês queiram denominar, me atenho às questões, são as questões da minha alçada, que são questões de comunicação política. Tá? Segunda coisa, devo dizer que sinto falta, que independente de qualquer outra coisa, eu acho que é esse o grande problema, eu acho, da reforma eleitoral, de reformas eleitorais futuras, que as campanhas estão convergindo para ambientes digitais online. Sobre isso, entretanto, a maior confusão possível. Ou se trata os ambientes digitais, do mesmo modo como se quer tratar a televisão, por exemplo, e a propaganda pública, na televisão pública, porque a origem do financiamento da propaganda eleitoral na televisão é pública, ou se trata do mesmo jeito, ou não se sabe como tratar. E, na verdade, eu acho que é isso mesmo, vou desenvolver um pouco esse tema, eu acho que há muito amadorismo pela dificuldade daqueles que legislam, sobretudo, mas não apenas dos que legislam, da compreensão do que está acontecendo em termos de campanhas políticas. A incapacidade, inclusive, que se dá pelo fato de não se compreender o que significa hoje essa geração de pessoas hiperconectadas, a dificuldade de compreender o que significa hoje vida online e a dificuldade de compreender, sobretudo, o novo estágio, digamos, da campanha política, que não envolve apenas campanha no sentido estrito do termo, com uma atividade coordenada, com planejamento estratégico, voltada para convencer pessoas, mobilizar pessoas durante um determinado período, que é a definição típica de campanha. Certo? Mas, quando nós falamos de ambientes digitais, há outras coisas envolvidas aqui, que são fundamentais. Sobretudo o fato de que a campanha é uma campanha 2.0, e tudo que 2.0 significa que ela é colaborativa, significa que a campanha faz alguma coisa e as pessoas fazem outras coisas. E o que faz o usuário, na sua liberdade de expressão, e porque ele é um produtor de conteúdo o tempo todo em ambientes digitais, quem vai fiscalizar? Quem vai controlar? A contribuição, a parte exatamente dele, como ela se acopla à campanha. E se a campanha
desacoplar isso aqui, simplesmente deixar que essa parte do usuário seja a questão dele e ele lide. Como ele vai ser punido por isso? São questões enormes com relação a isso. Eu até sugiro a Jaime que um dia faça um seminário exatamente com a campanha eleitoral em outros ambientes, certo? Porque eu acho que é por aí que a coisa vai ser. Mas como isso não foi objeto especificamente dessa minha reforma, então eu não vou tratar disso. Em vez disso, vou tratar de fazer duas perguntas fundamentais aqui, que eu acho que é o que nos deveria ajudar a pensar. Primeiro é essa pergunta: e se a reforma eleitoral não tivesse sido feita para a sociedade, conforme o tema que foi proposto para a mesa? Se ela não foi feita para beneficiar a sociedade? Eu não acredito, não vou defender aqui, que ela foi feita para o mal, para prejudicar a sociedade. Próximo. Desculpe. Me dá esse trabalho. Mas, por exemplo, eu faria uma pergunta dessa: qual seria exatamente o benefício para a sociedade da diminuição do tempo de campanha, do período da propaganda e da dimensão da propaganda na TV? Eu ouvi aqui muitos argumentos. Eu cheguei cedo porque queria ouvir a primeira sessão, apesar de ser uma hora do engarrafamento, mas eu fiz muita questão disso. Os meus colaboradores, os professores lá do meu laboratório também viemos aqui, porque estavam muito curiosos para entender como é que os juristas pensavam essa questão. E eu ouvi os argumentos. Eu ouvi argumentos de urbanidade. Eu dou muito valor a argumentos de urbanidade, né? Eu odeio, por exemplo, eu e Camila odiamos o carro do ovo, que se faz propaganda do ovo e tal. Então eu odeio qualquer carro de som, por exemplo. Me incomoda muito o carro de som. Me incomoda muito a poluição visual que é promovida pela política. Mas isso não é um argumento político, isso é um argumento de urbanidade. Entendo que urbanidade, num sentido político bastante ampliado, conte, mas não é um argumento político central. Os outros argumentos, todos um pouco baseados no me parece que, mas precisa ver se de fato foi isso. Além disso, o próprio laboratório que foram as eleições municipais são muito peculiares, para se dizer foi bom ou foi ruim, porque eleições municipais, em primeiro lugar, a gente pergunta, vereadores precisariam necessariamente de muito tempo de campanha? Em geral, se você pensar do ponto de vista das eleições, em geral, todos os atores que são envolvidos em eleições, vereadores são os que menos precisam de tempo de propaganda eleitoral. Então, por quê? Porque eleitores são localizados em regiões da cidade, a maior parte deles, e exceto em grandes cidades, há outros meios de propaganda que não são as propagandas relacionadas com a televisão. Então, não sei se este é um laboratório onde foi bem testada a propaganda eleitoral. Talvez nas prefeituras das grandes cidades, sim, se possa ser, e eu acho que é preciso refletir sobre isso, né? Se essa reforma foi feita em benefício. Porque eu compreendo o argumento da urbanidade, compreendo o argumento econômico, no sentido, eleições são muito caras, no mundo inteiro são muito caras. É preciso diminuir o custo de eleições, é preciso diminuir o custo das eleições. Eu concordo com tudo isso aqui. Agora, se é em benefício da sociedade, implicaria que as razões fundamentais, né, de princípio, pelas quais se fazem campanhas, elas fossem atendidas com a diminuição. E isso eu não tenho dúvida a respeito disso. Também não tenho certeza do sentido oposto. Não enunciaria a minha certeza. Eu acho que isso é um caso que precisa ser investigado. A segunda pergunta que eu trago para a discussão aqui é: e se a reforma eleitoral, juntamente com a decisão do STF sobre financiamento de campanha, tivesse sido feita de forma amadora? Eu incluí a decisão do STF. Eu não tenho a menor condição de julgar a constitucionalidade, nem palpitar sobre a constitucionalidade de nada, na verdade. Embora, por conta do Twitter, nós sejamos hoje uma nação de 200 milhões de juízes da Suprema Corte, discutimos sentenças, escolhemos nossos juízes prediletos, né, torcemos para o time Lewandowski, versus o time Barbosa, etc., como se fosse Master Chief. Mas eu não me meto normalmente nessas questões, porque não tenho condições de julgar a constitucionalidade de nada. De qualquer maneira, fico muito surpreso que em constituições liberais, igualmente liberais, portanto, a mesma matriz do Estado Liberal Democrático, né, o financiamento empresarial de campanha seja emitido, no nosso não. No nosso se conclui da nossa Constituição que não pode ter. Então, eu pergunto, será que isso foi feito mesmo de forma profissional? Os políticos trabalharam, naturalmente, foi muito bem dito aqui, antes, trabalham politicamente. Politicamente não significa trabalhar democraticamente ou normativamente. Quer dizer, normalmente não se tenta, inclusive, transformar argumentos de interesse em argumentos de princípio, né? Porque a forma de defender a esfera pública precisa transformar num princípio.
Mas, em geral, tem ali um interesse específico, né? Temos qual é o cálculo de perda e ganho naquela lei eleitoral, etc. Mas, além desse problema do interesse, de uma forma feita para beneficiar a política em aspectos que eles acham interessantes, tem a questão do amadorismo. Isto é, a reforma eleitoral foi feita baseada em conhecimento, baseada em intuição, em sentimento e em opinião. E nesse caso me alongo um pouquinho, porque eu trouxe uns exemplos aqui, vão ser passados rapidamente, mas deu um trabalho danado fazer isso aqui, então, por favor, aproveite. A fonte dos gráficos que eu vou passar, que você rapidamente, é esse instituto, o International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, ou IDEA, né, que é uma organização intergovernamental que eu sugiro, que trabalha nessa área de comparação de sistemas políticos, sobretudo a comparação de sistemas eleitorais, por exemplo, financiamento de campanhas. Eles têm um database enorme fazendo comparações de campanha, comparações de um dos databases, da base de dados deles é sobre as leis, a regulamentação, as leis de financiamento de campanha, por exemplo. Onde eu fui tirar esses dados ali. Próximo, por favor. Então, por exemplo, esse mapa aqui, onde são proibidas as doações de empresas a partidos. Os mais escuros são os lugares proibidos, certo? Você vê que o Brasil é proibidaço, certo? A Rússia, proibidaça. E os Estados Unidos e o Canadá parecem se encaminhar por aí. Mas, próximo. Eu fiz um recorte aí onde é o deus da democracia geral do discurso popular, né, que o amor pela Escandinávia fundamental, e vocês vão ver que nesses países não tem banimento ou proibição da doação de empresas a partidos. Vocês podem doar a partidos. E a candidatos. Próximo. Onde são proibidas doações de empresas a candidatos? Presta atenção nas cores claras e nas cores escuras. Vou colocar um mais cortado aí, mas está para vendo, vocês podem ver por aí. Está certinho, tá? O Brasil, certo? É um país onde agora também tudo é proibido, mas você vê que em grande parte do mundo essa doação de empresas a candidatos é possível. Veja o próximo corte, por favor. Tá? Então, acho que é autoexplicativo, né? Tem países de matrizes, assim, democracia liberal, bastante consolidado, França, por exemplo, Portugal e Espanha, que tem uma tendência também proibicionista, etc. E tem países que estão tranquilos ali, proibindo nada, permitindo tudo, inclusive doação de empresas a candidatos. E tem um outro. Esse aí, vocês podem ver, eu coloquei na América Latina também, porque dá para você ver que também não é uma tendência. Parece Brasil, Peru, mas Paraguai, mas Argentina não, Colômbia não, Venezuela não, por aí fora, né? África não, mas a África ninguém gosta de comparar, então tá aí só porque. Vamos lá. Terceira questão, onde é que há um limite para o montante oferecido por um doador a um candidato? Certo? Que é outra questão das nossas reformas eleitorais. Só pode dar X. O Brasil está sempre no escuro, mas também, vocês vão ver aí na companhia dos Estados Unidos e do Canadá. Não esqueça, a parceria com o Brasil e com o Canadá é fixe. Vocês vão ver mais adiante. Quando você faz aquele recorte para o seu Deus democrático, as cores mudam. Ou seja, já não há proibição aqui. Novamente, temos um quadro aqui. Tá? Dessa vez o Uruguai está em companhia, acho que Venezuela, não, Colômbia, Venezuela não. Muito bem, eu peguei esses dados e cruzei do IDEA com outros dados, que é dessa organização, chamada Transparência Internacional, e eles têm um dado sobre percepção de corrupção, Corruption Perceptions. É importante isso, porque são medições de corrupção, tá? Nos países. Não tem como medidores de corrupção, infelizmente. Tá? Nem há especialista em corrupção. Assim. Na verdade, são dados de percepção de corrupção. Percepção significa
qual é a opinião geral sobre o estado da corrupção daquele país. Opinião que as pessoas dão sobre isso. Faz uma survey perguntando às pessoas o que acham daqueles países com relação à corrupção. Eles usam 3 ou 4 índices diferentes, provenientes de várias fontes, inclusive uma do Banco Mundial, e eles fazem esse índice deles, que é da Transparência Internacional sobre Percepção. Eles analisam os 180 países, se eu não me engano, desses 180 países eles dão uma nota, as notas mais baixas correspondem aos países considerados menos corruptos, a nota mais alta aos países considerados mais corruptos. E tem o ranking especificamente. O Brasil sai sempre muito mal nesse ranking, como vocês sabem. Esse ranking último aí foi feito em 2015, portanto é o que está valendo nesse momento aqui. Por que eu trouxe esse ranking para cruzar com aqueles dados sobre proibição de doação de campanha? Porque o princípio que está por trás da proibição de campanha é o princípio de que doação empresarial de campanha ou doação sem controle, sem limite de campanha leva fatalmente à corrupção. É um princípio, inclusive, de ética curioso. O sujeito que recebe uma doação empresarial de campanha, ele é honesto o suficiente para, depois de eleito, certo, cumprir o trato dele com o sujeito que deu para a campanha e aí honrar, uma honra mafiosa, naturalmente, né? Vai honrar o que ele recebeu e vai recompensar o doador de campanha. Tá? No caso das empresas, fatalmente. Como agora no Brasil a corrupção é o principal, considerado o principal problema, saiu recentemente uma pesquisa do Latino Barômetro dizendo que a corrupção saltou para o primeiro lugar dentro do chamado principal problema nacional do Brasil. É a primeira vez que isso acontece, a educação e saúde sempre estavam muito próximo disso. Agora saltou para o primeiro, então naturalmente nós temos que nos proteger da corrupção. Os sistemas eleitorais, sobretudo a legislação eleitoral, são sistemas defensivos e protetores. Né? Se eu ficasse aqui fazendo nuvem de palavras sobre o que foi falado pelos meus colegas, brilhantemente pelos meus colegas que me precederam, a palavra principal ia ser com relação à fiscalização, controle, limite, né? São essas coisas. Não falaram, mas interdição, proibição. Quase que assim, uma situação ideal seria uma situação que se pudéssemos ter um fiscal para cada candidato ou para cada uma das situações, que o nosso problema é que nós não conseguimos fiscalizar, não tem mais como. Então as coisas são ou proibidas ou permitidas. São proibidas, ótimo, porque o negócio vai precisar de um fiscal para ver se o sujeito não está burlando. São permitidas, mas permitidas vai precisar ter limite, para não haver abuso, etc. Precisa um fiscal para poder controlar o sujeito que proíbe, porque o sujeito que fez. Então, cruzando esses dois dados, eu fiz essa tabela seguinte aqui. São 2 tabelas, me fazendo essa pergunta, que é uma hipótese de pesquisa que poderia estar por trás. Países menos corruptos têm leis de financiamento de campanhas mais rigorosas? E aí peguei 3 dimensões da legislação em nível mundial. Primeira, proibição, que é a primeira coluna ali, é proibição de doação de empresas a partidos. Segunda coluna, proibição de doação de empresas a candidatos. Terceira coluna, limite de doações a candidatos em campanhas. Certo? Os países, eu vou dizer, porque não sei se dá para ver direito, eu acho que dá, né? Então você tem aqui, o ranking de corrupção é exatamente isso. Eu peguei os 10 países considerados menos corruptos no mundo e botei o Brasil, que ocupa a posição número 76, né? Só para ter uma comparação. E aí você tem os 10 países que têm menos corruptos no mundo, são absolutamente, fora o Canadá, que é Barça, né? Fora o Canadá, os 10 países menos corruptos no mundo têm a maior liberalidade em termos de controle de doação de campanha. Em todos os níveis. Escolhi 3 itens, mas se pegar todos os outros itens, por exemplo, você vê que tem a maior liberalidade. Não tem controle sobre isso, não tem interdição sobre esse tipo de coisa aqui. A única diferença, a Finlândia tem um limite de doações por candidato, esse limite precisa saber quanto é, né? Lá na Finlândia, e tem o padrão canadense, que é o que estou aqui. Então, desses gráficos, pegando os 10 países mais corruptos, a ideia é que corrupção que leis mais rigorosas de controle de doação produziria menos corrupção, não tem sustentação. Não estou afirmando também o contrário, tá? Estou afirmando apenas isso. Aqui. Já vocês verem aí, vermelho é quando não pode, e os pretos é quando pode. Né? Limites,
os países que estão no X lá, os países não têm limite. A próxima tabela. Se depende dessa primeira tabela, só vai ter mais uma. E não há, em primeiro lugar, não há qualquer correlação demonstrável entre leis com mais interdições de financiamento, com maiores limitações de doações, e a corrupção política. Não está provada a correlação. Portanto, qualquer inferência em sentido contrário, ela é amadora, não é baseada em conhecimento científico. Segundo, a mesma coisa, de outra maneira. Não precisa estar com essa frase, não. Tá? Os países menos corruptos do mundo tendem a ter legislações mais permissivas com relação ao financiamento de campanha. Ok? São duas proposições diferentes, com valores diferentes. A segunda proposição, meramente factual. Os países menos corruptos do mundo tendem a ter legislações mais permissivas com relação ao financiamento de campanhas. De 1 a 10, apenas o Canadá tem uma legislação semelhante à nossa atual, né? Atual, porque nós não éramos assim. O primeiro não, o primeiro é uma questão, não é simplesmente factual. Aí diz respeito à correlação entre variáveis, né? Não há correlação demonstrável entre rigor e controle e interdição e corrupção. Próximo, por favor. Aí você pode fazer outra pergunta. Eu podia ficar por assim ganhar a partida dizendo que, na verdade, está tudo errado aqui. Para ser honesto, fui pegar a rabeira dos países corruptos. Certo? Aí tem 3 países bem corruptos que não estão na história, não estão no quadro: Somália, que é o outro, Somália, Coreia do Norte e mais um outro país, porque não tem dados. É tão corrupto que não tem dados sobre o estado da corrupção. Então, isso não conta. Eu tirei 3 só da amostra, tá? Os outros são esses aí. Botei 11 também para formar os 11 de um lado, 11 do outro. O outro, os 11 mais corruptos. Estão vendo ali o Uzbequistão, Turquemenistão, Síria, Iêmen, Guiné-Bissau, Venezuela, Iraque, Líbia, Angola, Sudão, e o outro é Afeganistão. Certo? Então vocês podem ver, aí nesse caso, que o parça do Brasil, que é Afeganistão. Agora, mesmo padrão de interdição nosso é o mesmo do Afeganistão, que é o país mais corrupto. Ele não é o mais corrupto, tem mais 2 abaixo dele, só aquela ditadura lá e tal. Na minha lista é o mais corrupto, é igualzinho ao do Afeganistão. Não significa, fazendo assim, eu estou fazendo um olhar maldoso. Você pode escolher depois outras formas de ver essa tabela. Mas vocês estão vendo aqui que tem países com muita interdição, que são absolutamente corruptos. O controla, por exemplo, a doação de empresas em campanhas, por exemplo, tem 4 países. Nós estamos lá com Iêmen, Guiné-Bissau e Uzbequistão, por exemplo, né? E com limite de candidato, estamos lá colados no Uzbequistão e no Afeganistão, certo? Este é o padrão em relação à corrupção. Então, fiz uma ponderação aqui somente para ser mais justo. O que se depende dessa tabela? Que países extremamente corruptos podem ter legislações muito rigorosas ou limitação do impedimento de financiamento privado de campanhas. E aí sim é a conclusão geral da coisa, é absolutamente aleatória a correlação entre legislações restritivas e legislações concessivas versus corrupção política. Absolutamente aleatória. O que significa que se você quiser explicar a corrupção política, tem que encontrar outra variável. Não vai ser sistemas eleitorais, não vai ser legislação eleitoral restritiva. Você pode dizer naturalmente, você pode ouvir o presidente argumento, mas claro que na Escandinávia não é preciso, porque os escandinavos são seres superiores em termos de cultura política. Tudo bem, mas eu mostrei um monte daqui, né? Tem Singapura também. Eu sei que Singapura é pequenininha e tal, etc. Deve caber em Itaparica, mas é um país aí, está valendo a coisa. Se você pegar o meio da tabela, sei lá, mais para o meio, você vai encontrar o mesmo padrão. Itália de um jeito, França do outro, etc. E vocês vão compreender que não é bem assim. Quer dizer, a correlação não está, para dizer assim, em termos de modéstia científica, a correlação não está aprovada. Não há condição nenhuma científica de provar essa correlação. A correlação é aleatória, absolutamente aleatória. Fatores, portanto, relacionados a outras coisas, outras variáveis, como, por exemplo, cultura política, como transparência pública, certo? Como, não sei, nível de punição, etc., deve explicar isso aqui.
mas não será por legislação. Eu sei que faz parte dos nossos auto-enganos românticos com relação ao funcionamento da democracia, que se nós fizermos leis legais, o mundo vai melhorar, vai resolver a questão do mundo. Infelizmente não. Esse princípio não se aplica. Não adianta botar um fiscal para cada um, porque, como vocês veem, a correlação é absolutamente aleatória. O que me impressiona mais no ato legislativo é o conjunto de certezas que as pessoas esgrimem, sem conhecimento, absolutamente amadoras. Certeza que se diminuir o tempo da propaganda eleitoral, as pessoas serão mais expostas à propaganda eleitoral. Quem disse? Quem mediu? Quem verificou? Isso se aplica a qualquer tipo de propaganda eleitoral? Não tem essa resposta. Certeza de que vai diminuir o custo da campanha. É verdade? Vai provar? Tem como provar isso? Alguém fez avaliação dessa campanha para poder rever a legislação? Não. Então é isso. Nós tivemos uma situação curiosa com relação à legislação eleitoral, que ela é feita por amadores, eventualmente aplicada até por pessoas que, sob determinados aspectos, por exemplo, nem sequer têm um profundo conhecimento, porque depois o pessoal entende mesmo de propaganda eleitoral e meios digitais para poder lidar com isso, ou acha que a internet é uma televisão número 2, televisão do B, para fazer isso. Inclusive falando da internet. Quando se fala internet, aí você já sabe que o sujeito não usa, porque não existe mais esse bloco chamado internet. Uma coisa é você regulamentar a relação com o Facebook, outra coisa é o WhatsApp. O WhatsApp é o inferno da propaganda política. Pensa, o inferno é o WhatsApp. Porque não tem absolutamente controle, quem produz aquele material circula de outra maneira, não tem nem rede social, no sentido que as pessoas pudessem controlar e vigiassem umas às outras. E aí a propaganda maldosa, mais maliciosa, o que vai fazer? Vai criar uns robôs da polícia para ficar vigiando a comunicação no WhatsApp? Então, são essas coisas aqui. Bom, acho que por enquanto é isso. Muito obrigado.